Numa tarde banhada pelo sol de Belém, o jovem Davi, de olhar penetrante e cabelos ruivos ao vento, cuidava pacientemente de seu rebanho. A monotonia dos dias era quebrada apenas pela melodia de sua harpa, dedilhada com a habilidade de quem conhece a solidão das colinas. O jovem não sabia, mas o destino o observava atentamente, preparando-se para tecer uma trama complexa, entrelaçada pelo divino e pelo mundano. Samuel, o venerável profeta, foi guiado por uma voz que o vento não carregava. Na tranquilidade da casa de Jessé, um evento ocorreu, silencioso como uma brisa, mas poderoso como uma tempestade. O profeta, cujos olhos viam além do visível, foi impelido por uma força divina a ungir o futuro rei de Israel. Os filhos robustos desfilaram, mas nenhum o chamou atenção. Foi o menor, o pastor de ovelhas chamado às pressas, quem carregava a marca da escolha divina, quase invisível em sua juventude e simplicidade. Porém, foi sobre ele que o óleo sagrado foi derramado, marcando sua fronte e destino com uma promessa silenciosa, observada apenas pelos olhos da família, perplexa e atônita. Os campos de Elá testemunharam o rugir das batalhas entre filisteus e israelitas. Um gigante, Golias, de armadura reluzente e escárnio no olhar, zombava do exército de Israel com sua presença imponente e desafiadora. Seus desafios ressoavam, trazendo uma sombra de desesperança. Davi, chegando para levar comida a seus irmãos, sentiu o peso da aflição no ar e viu o gigante filisteu Golias desafiando o exército de Israel. Davi, movido por uma profunda fé em Deus e uma coragem excepcional, se ofereceu para enfrentar o gigante. O jovem, armado apenas com sua fé e uma funda com algumas pedras, enfrentou o colosso. Uma pedra, lançada com a precisão de quem conhece cada pedaço das colinas de Belém, encontrou seu destino. Golias tombou, e o estrondo de seu corpo ao chão marcou o início de sua ascensão ao poder. A sombra do rei. A fama de Davi começou a crescer, não apenas como um habilidoso pastor, mas também como um músico de talento excepcional. As melodias tranquilas de sua harpa alcançaram os ouvidos atormentados de Saul, o rei cujo espírito estava perturbado por agitações sombrias e inquietantes. O talento de Davi como músico e sua presença carismática e tranquila fizeram com que ele fosse chamado à corte de Saul, não apenas para acalmar o rei com sua música, mas também para servir como seu escudeiro. Davi teve uma visão privilegiada do epicentro do poder israelita, uma experiência que iria moldar seu entendimento das complexidades da liderança e da governança. Saul via em Davi um bálsamo para suas aflições. As melodias da harpa do jovem apaziguavam seu espírito, mas cada vitória de Davi plantava sementes de inveja e medo no coração do rei. A admiração transformou-se em uma obsessão sombria, e o palácio tornou-se um tabuleiro onde cada movimento era calculado com desconfiança. A fuga desesperada de herói a fugitivo, a vida de Davi mudou como as estações. Perseguido por um rei cuja mente era um labirinto de desconfiança e medo, Davi encontrou refúgio nas cavernas, onde a escuridão se tornou tanto seu esconderijo quanto sua companheira. Cada passo era incerto, cada sombra uma ameaça. Mas mesmo nas noites mais escuras, as estrelas sobre Judá sussurravam promessas de um destino maior, mantendo viva a chama de esperança no coração de Davi. O refúgio em Adulão. Após fugir do rei Saul, Davi encontrou um santuário nas cavernas de Adulão. Era um lugar de escuridão e solidão, mas também de reflexão e crescimento. Ali, Davi não estava sozinho. Sua família, ouvindo sobre sua situação, juntou-se a ele, e não apenas eles. Homens descontentes, endividados e angustiados começaram a se reunir ao redor de Davi, vendo nele um líder nato, uma faísca de esperança em tempos sombrios. Nessas cavernas, Davi se tornou muito mais do que um fugitivo. Ele se tornou o líder de um grupo crescente, moldando-os em uma força formidável. Juntos, eles formaram uma comunidade resiliente, unida pela lealdade a Davi e pela crença compartilhada em um futuro melhor.
A proteção em Mispá. À medida que a influência de Davi crescia, também crescia a necessidade de um refúgio seguro. O grupo encontrou proteção em Mispá, em território moabita. Davi procurou refúgio lá, solicitando ao rei de Moabe que permitisse que seus pais ficassem sob sua proteção. Esse gesto não apenas assegurou a segurança de sua família, mas também mostrou a habilidade diplomática de Davi em formar alianças estratégicas, um traço crucial para qualquer líder. Mispá tornou-se um símbolo de sua capacidade de proteger e cuidar daqueles sob sua responsabilidade, consolidando ainda mais seu papel como líder e protetor. A libertação do povo de Keila. Enquanto estava em Mispá, Davi soube que a cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus. Em um ato de coragem e estratégia, Davi consultou o Senhor, que o instruiu a ir a Keila e salvar seus habitantes. Com seus homens, Davi realizou um ataque ousado e estratégico, derrotando os filisteus e salvando a cidade e seus grãos. Esse ato heróico não só solidificou a reputação de Davi como protetor de Israel, mas também destacou sua dependência e fé em Deus para a orientação em tempos de decisão. No entanto, apesar de sua vitória e da gratidão dos habitantes de Keila, Davi descobriu que Saul estava a caminho para capturá-lo, forçando-o a permanecer um passo à frente do rei ciumento. Após retornar da batalha contra os filisteus, Saul havia recebido informações sobre a localização de Davi e partiu com 3.000 homens escolhidos para capturá-lo no deserto de En-Gedi, uma região de penhascos íngremes e cavernas ocultas. Davi e seus homens estavam escondidos nas profundezas de uma dessas cavernas, um refúgio natural perfeito e um ponto estratégico para observar os movimentos de Saul sem serem vistos. Em um momento que parece mais um desenho do destino do que uma coincidência, Saul entrou na mesma caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos para descansar. Davi, agora confrontado com uma oportunidade perfeita para acabar com sua perseguição, foi incentivado por seus homens a matar Saul. Eles interpretaram a situação como uma providência divina, entregando o inimigo nas mãos de Davi. No entanto, apesar da pressão e da oportunidade, Davi optou por um caminho diferente. Em vez de matar Saul, ele secretamente cortou um canto do manto real. Esta ação simbólica foi uma decisão carregada de respeito e moralidade. Davi, mesmo tendo sido injustamente perseguido por Saul, recusou-se a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Seu respeito pela autoridade divina e pela unção de Saul como rei de Israel pesou mais do que sua própria segurança e desejo de terminar seu exílio. Após Saul deixar a caverna, Davi saiu e chamou o rei, mostrando-lhe o pedaço do manto. Ele usou esse momento para argumentar sua lealdade e inocência, declarando que poderia ter matado Saul, mas escolheu poupar sua vida. Davi questionou por que Saul o perseguia e pediu justiça a Deus. Saul, confrontado com a magnanimidade de Davi, foi tomado pelo arrependimento. Ele reconheceu a retidão de Davi e até profetizou seu futuro como rei de Israel, pedindo a Davi que poupasse sua descendência. Este encontro não só confirmou a inocência e nobreza de Davi, mas também expôs as falhas e a instabilidade de Saul como rei. O palco da tragédia. A batalha final de Saul ocorreu no Monte Gilboa, uma região montanhosa que se eleva acima do vale de Jezreel. Os filisteus, conhecidos por sua força militar e por serem adversários constantes dos israelitas, haviam reunido um grande exército. Israel, sob o comando de Saul, posicionou suas forças para um confronto que prometia ser tanto difícil quanto decisivo. A batalha se revelou desastrosa para os israelitas. Os filisteus eram superiores em número e em estratégia, e as forças de Israel começaram a sofrer pesadas baixas. Entre as vítimas estavam 3 dos filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua. A morte de seus filhos foi um golpe devastador para Saul, tanto pessoal quanto militarmente. Confrontado com a iminente derrota e o avanço implacável dos filisteus, Saul encontrou-se em uma situação desesperadora. Ferido por flechas inimigas, ele sabia que a captura significaria não apenas sua morte, mas também uma humilhação pós-morte pelos filisteus. Naquele momento de desespero extremo,
Saul pediu a seu escudeiro que o matasse para evitar a vergonha de ser capturado vivo. No entanto, o escudeiro, relutante em levantar a mão contra o ungido do Senhor, recusou-se a fazê-lo. Então, Saul tomou a decisão dramática de cair sobre sua própria espada, escolhendo o suicídio como um meio de manter sua dignidade na morte. As repercussões. A morte de Saul e de seus filhos foi um ponto de virada na história de Israel. Com a morte de Saul, o caminho para o trono estava aberto para Davi, embora não imediatamente e não sem desafios. A notícia da morte de Saul trouxe sentimentos mistos para Davi. Embora fosse o caminho para sua ascensão ao trono, Davi lamentou profundamente a morte de Saul e de Jonatas, este último sendo seu amigo próximo e companheiro leal. Saul, o primeiro rei de Israel, deixou um legado complexo. Seu reinado teve momentos de grande sucesso e atos de desobediência a Deus. Sua morte simbolizou não apenas o fim de sua linhagem no trono, mas também serviu como um lembrete sombrio das consequências da desobediência e do afastamento de Deus. Os caminhos tortuosos finalmente conduziram Davi ao trono de Israel. Ungido em Hebrom, reinou primeiro sobre Judá, tecendo alianças e consolidando seu poder. Jerusalém tornou-se não apenas sua fortaleza, mas o coração pulsante de uma nação. O pecado à espreita. No auge de seu poder, a paixão obscureceu o julgamento do rei. Batseba, vista do terraço, tornou-se a mancha em um reinado de conquistas. O adultério com a esposa de Urias e a subsequente trama para encobrir o ato trouxeram sombras sobre Jerusalém, e o preço seria cobrado em lágrimas e sangue. Natã, o profeta, enfrentou o rei com uma parábola que desvelava a injustiça cometida. A repreensão divina foi direta e implacável, predizendo a espada que jamais se afastaria da casa de Davi. O arrependimento foi sincero, mas o ciclo de consequências já estava em movimento. O amor traído. Absalão, o filho amado, de cabelos ao vento e ambição sem limites, traiu a confiança do pai. Proclamou-se rei em Hebrom, incendiando o coração do povo contra Davi. A traição cortou mais fundo que qualquer espada, forçando o rei a fugir de sua própria cidade, enquanto as pedras da revolta eram lançadas contra ele. A batalha fratricida. Os exércitos se encontraram nas florestas de Efraim. A batalha foi brutal. A floresta consumiu mais vidas do que a espada. E no final, Absalão, preso pelos próprios cabelos a um carvalho, encontrou seu destino trágico. Davi, embora vitorioso, chorou a morte do filho. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. O crepúsculo do rei. Os anos dourados de reinado deram lugar aos tons cinzentos da velhice. Conspirações e intrigas teciam a trama do palácio, e Adonias, outro filho, tentou usurpar o trono. Mas a sabedoria de Davi, mesmo em seus últimos dias, garantiu a sucessão de Salomão, assegurando a continuidade de sua linhagem e de suas promessas. Se desejam continuar recebendo mensagens de fé, esperança e histórias bíblicas, inscrevam-se no canal A Palavra. Se gostaram deste conteúdo, curta e compartilhe com quem você ama e quer bem. Tenho certeza de que este vídeo trará paz no coração de quem o ver. Para você que ficou até aqui, muito obrigado e fique com Deus.